Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio FM Universitária UFDPAR. Uma alegria muito grande o nosso encontro, sempre às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 horas, às 15 horas, 18 horas e 20 horas. É um prazer muito grande novamente aqui com vocês, né? E hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2026. E gostaria de falar para vocês que a nossa equipe é formada por Leandro Velez, que é o nosso coordenador, o Carlos Pontes, o apresentador, e as monitoras Catarina e Lohane. Então, estamos iniciando o programa e por falar em poesia. E para nossa alegria, temos um convidado, o nosso poeta J. Cunha, que já está aqui no estúdio e nos deixa muito privilegiado, principalmente por um programa denominado E por Falar em Poesia. Obviamente, a visita de um poeta nos deixa preenchido de muita alegria. J. Cunha, obrigado pela presença, né, aqui com a gente, viu? Opa, é um prazer. E gostaria de fazer não necessariamente uma pergunta, mas uma indagação. J. Cunha, por que a poesia? Nossa, não é uma pergunta, mas é mais que uma pergunta. Olha, se eu tiver que ser exato, que colocar uma data nisso, eu vou ter grande dificuldade. A primeira momento da minha vida que eu me lembro de envolvimento com poesia, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Eu tinha saído lá do interior, onde eu nasci, e tinha ido para a cidade, e de saudade do meu irmão eu fiz um poema, um soneto naquela época. Meu pai me explicava essas coisas e eu me atrevi a fazer um soneto lá com 11 anos de idade para dizer que eu estava voltando para passar as férias e queria passarinhar com meu irmão. Ah, que beleza. Era essa a história. Agora, eu não sei, se você me perguntar de onde vem isso, eu poderia dizer que meu pai gostava de escrever poesia, meu pai compôs um hino da escola dele, e eu fui alfabetizado pelo meu pai, numa escola multisseriada. Meu pai ensinava da 1ª até a 4ª série na mesma sala. É uma coisa de gente que não funciona muito normal, né? E talvez eu tenha tido alguma influência por causa disso. Isso. Mas isso não dá para datar, isso não tem um momento exato. É isso. E é uma forma que eu encontro relativa facilidade de me comunicar. Porque os nossos amigos lá aqui, você sabe, a gente tem um grupo aqui, né? Literatura ao Luar. Literatura ao Luar. Aquelas outras pessoas lá têm maior facilidade de conversar, de se expressar em prosa, por exemplo. Meu viés é poesia, porque aqui eu consigo dizer as coisas que eu sinto, que me interessa, etc., com maior facilidade na minha própria análise. Eu não sei se eu fosse escrever prosa, como é que ficaria isso. Talvez eu tenha mais preguiça que os outros, né? Porque para escrever prosa, a pessoa tem que ser disciplinada, tem que ter um esforço contínuo, tem que pesquisar com aprofundamento de fôlego longo, e eu gosto de coisa mais imediata, gosto de fazer as coisas com maior... Na poesia você encontrou esse canal, não é? Mas o chamamento, você falou 11 anos de idade. Sim. Né? De certo modo foi um chamamento bem cedo, né? Pois é. Na infância, né? Tem uma coisa muito interessante que meu pai viu, um poeminha, ele foi lá na cidade e ele era escrivão de cartório lá na roça. É cidade de Caxias, Caxias do Maranhão. Lá. Isso. Aí ele saiu lá da roça, o lugar chamava Santana dos Unes, e foi para a cidade para fazer os registros lá dos livros de registro civil, casamento, óbito e tal. E
ele foi falar com um promotor que tinha que dar um despacho lá e tal. E ele gostou tanto desse poeminha que ele levou o poema no bolso e mostrou para o promotor. Eu fiquei quase morto de vergonha, né? Porque o promotor pegou o poema, o promotor entendeu que era o orgulho do meu pai, aí pegou o poema e leu em voz alta. Rapaz, eu quase morria com aquele negócio, fiquei me escondendo atrás do meu pai, que eu era um moleque de 11 anos de idade. Era uma criança mesmo. E eu passei muito sufoco, quase não respirei nessa... O homem lendo, um homem que eu nunca tinha visto na vida lendo o negócio que eu tinha escrito. Então, foi essa a minha primeira experiência, lá nos 11 anos de idade. Uma retratação, de fato, né? Na poesia. J. Cunha, e não sei se você quer falar alguma coisa com relação a Caxias. Caxias do Maranhão tem uma espécie de um viés, né? Por onde surgiram grandes autores, né? De Caxias, né? Tem uma porção de gente, né? O mais famoso, junto com as Palmeiras do Maranhão, é o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, o grande Gonçalves Dias. Que, até onde se sabe, não vendeu nenhum livro. Editou vários livros e não, por as próprias custas, e não vendeu. Muito paradoxal, não vendeu quase nada, vendeu muito. Não vendeu, se diz por aí que não vendeu. Né? E tem outros, se fosse elencar, se fala de Vespasiano Ramos, se fala de uma sequência, sei lá, de 10 ou 12 famosos que... Não sei se posso dizer de famosos, porque agora eu não lembro o nome deles, né? É muito engraçado falar que a pessoa é famosa e não lembrar do nome dela, né? Mas tem uma sequência grande de gente ali. Então... E agora, te dizer do amor pela minha cidade... Dizer que essa coisa me influenciou, eu não saberia lhe dizer, porque o lugar onde eu fui mais maltratado, onde eu passei mais apuros na minha vida, foi na minha cidade natal. Eu não tenho muita coisa assim, eu morro de amores por esse lugar, foi aqui onde eu nasci. Eu vou lá, de vez em quando, tem uns parentes lá, mas... Não é a minha musa inspiradora, como é o caso do nosso poeta aqui de Parnaíba, né? Que canta a cidade de Parnaíba com tanto afinco, com tanto zelo e tal. Não é o meu caso. Eu tenho umas experiências bem doloridas. Eu estou vendo aqui, J. Cunha, aqui, há uma cognominada como Caxias do Maranhão como a cidade literária, e sendo um grande celeiro de poetas e escritores no cenário nacional. E aí tem algumas figuras que você já comentou aqui, né? O Vespasiano Ramos, o Gonçalves Dias, o Coelho Neto, né? Sim. O Dias Carneiro e Teófilo Dias. Teófilo Dias, sim. Né? Que são referências históricas, né? Sim, sim. Bem, e ainda falando um pouco sobre esse chamamento, eu estou puxando muito para essa coisa dos seus 11 anos, porque de fato 11 anos, de qualquer maneira, já desponta, de um certo modo, um norte para a escrita, né? E da sua infância e adolescência, você deu continuidade à poesia ou houve uma interrupção, uma pausa? Nessa hora, essa era uma espécie de homenagem, era uma saudade tão grande que o jeito que eu encontrei de registrar isso ou homenagear isso foi fazendo esse poema. Mas como uma criança de 11 anos quer jogar bola, quer passarinhar, como dizia o poema, quer... E aí logo em seguida vem a adolescência e vem as influências das meninas. Os sonhos... Aí nessa hora que as meninas começam a mexer com o seu organismo, aí aparece alguma coisa de poesia, né? Você quer... E para mim era uma vantagem, né? Saber fazer uma rima, saber contar uma história num poeminha. Porque o cara tinha carro, e o carro sozinho cantava as meninas, dava conta de conquistar as meninas que o cara quisesse. Eu não tinha dinheiro e nem carro.
Aí, mas se eu faço um poeminha que a menina gosta, eu chamo a atenção dela. E isso dava um grau, eu me aproximava, rolava uns beijinhos e tal. Naquele tempo não tínhamos ficar de motel logo na primeira hora ali, né? Então tinha essa coisa, esse momento que não tem muita coisa guardada. Você escrevia 1 ou 2 quadras, entregava para a moça e ela gostava ou não gostava, te dava confiança ou não te dava. E ali acontecia ou não aconteciam as coisas, era isso. Poderia ter um encantamento ou não, né? Daí, entre a infância e a idade adulta, foram essas coisas que não foram guardadas. Foram, assim, mandar um cartão de Natal, de aniversário, com um escrito bem caprichado e tal, essas coisas. Sim. Mas isso não tá guardado, não está registrado. Ou não está arquivado, né? Não tem memória disso. Entendi. Isso foi gasto lá para aquele ato, para aquela função e não tem isso guardado. Não. Você se refere porque esse sonho, eu vou utilizar um termo, essa turbulência que há na juventude, né? Até mesmo os hormônios de um adolescente, de tudo, está sempre num constante rebuliço, uma agitação danada, né? E essa coisa do sonho, quando você, pelo que eu percebo, quando você fazia um poema, entregava para a garota, era uma forma de encantamento que você encontrava, né? E você tem toda a razão. Naquela época nós tínhamos nossas fantasias do consumo, era a bicicleta, era né? Quando muito, o relógio. Né? O relógio, exatamente, isso. E essas coisas de você dar a poesia para a moça é uma coisa que chama a atenção, que marca um momento, uma hora ali. Porque aí a menina pensa assim, pô, mas alguém fez um poema para mim, fez um verso para mim. Isso. E aquela época era uma época um tanto romântica, onde a gente se dava ao trabalho de aprender a dançar bolero para não errar quando fosse convidar uma menina para dançar. Tentando fazer o melhor possível, né? A gente ia para a escola para aprender a dançar bolero. Para aprender a dançar. Para aprender a dançar valsa. Essas coisas eram lá daquela época, assim. Está um pouco romantizada, mas é mais ou menos por aí. Exatamente, né? O romântico é quase que, digamos assim, é quase inconcebível você não passar pelo romantismo. Porque é através desse mesmo romantismo é que você desperta para o mundo, né, J. Cunha? É dali que você tem os valores. Eu estava até me lembrando aqui, a gente mandava o bilhetinho, né? Mas tinha aqueles garotos que recebiam o bilhetinho. Esse se sentiu o máximo, né? Quer dizer, aí o cara, né? Pelo menos entre nós da minha geração, quando o cara recebia um bilhete, porque era o cara, né? Porque nós, comum dos mortais, a gente enviava bilhete, né? E aí tinha um cara que se destacava na turma por alguns motivos, né? Beleza física, muitas vezes, né? A condição social, coisa do tipo, né? Bom, gente, J. Cunha, que legal você falar no tocante a essa fase que eu atribuí de turbulência, mas que na verdade é digamos assim, um caldeirão, né, do sentimento. E nós vamos encerrar esse bloco, gente, e no próximo nós vamos conversar com o nosso querido J. Cunha sobre as suas criações, o seu modo de criar, de escrever e de pensar a sua obra. Então, até já. Olá, gente, estamos de volta, uma alegria imensa. Temos um convidado, o poeta J. Cunha, que hoje reside em Parnaíba, que já morou em outros lugares. E temos a grata satisfação de
de ouvir sua experiência, de sua criação, porque temos uma certeza de que o Criador, cada um tem um exame próprio, tem uma sinalização para refletir sua obra, cada um à sua forma, à sua maneira, às suas silhuetas, o seu perfil propriamente. O nosso programa Por Falar em Poesia é sempre às quartas-feiras, horário de 8 horas da manhã, com reprises às 13 horas, 15 horas, às 18 e agora, mais recentemente, às 20 horas. Bom, o J. Cunha, nesse primeiro bloco, de um certo modo, falou do ufanismo da juventude, ou da infância e juventude, dos primeiros sonhos que são tão próprios da gente, né? O quanto desenhamos em nossas mentes nossas viagens e nossas experiências, sejam elas amorosas, sejam tudo dentro de uma perspectiva do sonho, né? Como ele próprio falou, dentro desse romantismo, né? Há um estigma muito, muito próprio do ser humano, parece que essa travessia pelo romantismo é quase uma obrigação, e que nos serve, muitas vezes, é definitivo para nossas vidas. J. Cunha, obrigado pela sua presença aqui com a gente no programa Por Falar em Poesia, né? Eu estou aqui na mesa com um livro assim, de grande importância e de uma quantidade considerável de poemas. Um livro que se chama Incertezas Poéticas, né? E a gente gostaria de ouvir, J. Cunha, de você. Fique muito à vontade para falar não somente sobre as incertezas poéticas, como sobre as suas criações, né? Fique à vontade, o microfone é seu. Olha, eu perdi muitas coisas que eu escrevi porque eu não valorizava, eu não achava que isso era uma coisa importante. Para mim, todo mundo escrevia, fazia um poeminha, fazia uma poesia, e por causa disso eu nunca me preocupei em guardar e colecionar essas coisas para uma hora publicar alguma coisa. Pois bem, aconteceu que de uma altura para frente eu comecei a escrever umas coisas lá e a minha mulher começou a guardar. É muito engraçado isso. Ela começou a guardar as coisas e ficava por dentro dos livros e por aí vai, né? Aí lá, como ela sabia que já tinha um número grande de coisas, entre as coisas que estavam na mão dela e na minha, depois que a gente veio para Parnaíba, no ano de 2019, repare, uma pessoa que nasceu em 1951, publicar um livro no ano de 2019, isso daí já passou de 60 anos um bocado, né? Então, para você ver o tanto que eu não tinha preocupação com isso. É um grande salto, de fato. Eu não tinha preocupação com isso. Isso aí tem mais de 60 anos para publicar o primeiro livro. Isso aconteceu no em 2019. Agora, nessa época, minha mulher, foi muito engraçado essa coisa, né? Tem umas coisas de coincidência. Minha mulher achou um jornal na antessala de um dentista, ou de um médico, não me lembro, e era um jornal daquele Piauí. Sim, sim. E ela achou o jornal e leu lá num lugar uma propaganda do Fábio Bezerra dizendo assim: se você quiser publicar um livro, a gente faz. Se você quiser publicar 100, a gente faz. Se você quiser publicar só 20, a gente faz 20 livros, né? Aí minha mulher achou aquilo e pegou o jornal e trouxe para casa. Disse: olha aqui, você tinha dificuldade porque, né, que não podia publicar para não pagar uma infinidade de livros. Aqui o cara, ó, ele publica de 1 até o tanto que você quiser. Pois bem, aí aquele jornal eu peguei aquele jornal e guardei ele ficou guardado lá, sei lá, uns 6 meses. Aí um dia ela disse: como é que você perdeu até o jornal, nem levou em conta? Eu digo: não, tá aqui. Aí fui lá, peguei o jornal, fui lá na casa do Fábio
E aí a gente selecionou os poemas e nós editamos o primeiro livro com uma quantidade bem pequena, acho que chegou a 300, Certo. 200 e pouco e tal. O Piauí é dirigido pelo Cláudio Ciarlini, né? Eita, desculpa aí. Bom, quero pedir desculpas aí pela intervenção do celular. Hoje tem essas coisas, né? Então, a gente estava falando que eu tinha levado mais de 60 anos para publicar o primeiro livro. E que isso tem muito mais a ver com a minha própria mulher do que comigo diretamente. Porque ela achou isso e ficou aquele jornal e ficou cobrando que eu fizesse a edição. E eu fui atrás, ela ficou muito feliz porque disse que eu tinha muita coisa escrita e estava perdendo tudo. E isso era um registro que o meu neto poderia ver. Mesmo se não desse um livro para vender para ninguém, o meu neto teria um documento, teria um registro, minha família, meus parentes, os parentes delas teriam um conhecimento dessa coisa. Então, foi isso. Passada essa fase, aí entra uma história interessante. Eu fui fazer um seminário lá, um curso lá no Rio de Janeiro, e era uma coisa de despertar valores, etc., essas coisas aí. E a coisa que aconteceu comigo é que eu passei aquela semana todo dia fazendo um verso. Eu escrevia um verso por dia, meio que a síntese do dia, assim, o registro do que tinha acontecido naquele dia. E aí, já no final desta semana, começou a acontecer de não ser mais só uma quadrinha, só um versinho. Aí escreveu o primeiro poema, que é esse que está aqui, que chama Definitiva, que foi escrito lá naquela época. E a partir daí eu comecei a perceber que dava para escrever um poema por dia, mesmo que não fosse uma coisa muito boa, etc. Aí comecei a escrever por dia. E a partir dali, eu nem sei o que eu aproveitei daquele seminário, mas sobrou esse compromisso e aí nunca mais parou. Isso foi em 2019. Uma fase que antecedeu a pandemia, né? A pandemia. Isso foi em 2019. Esse daqui é Mendes, no Rio de Janeiro, no dia 12/10 de 2019, começou a acontecer de escrever diariamente. E isso foi se ampliando, né? Foi, aí não tinha intenção de publicar livro, mas aí, quando passou um ano, passou 2 anos, aí tinha uma quantidade muito grande de poesia, e ela virou para mim e disse, agora já passou da quantidade de poemas que era preciso para fazer um livro, então agora você pode escolher o que você quer colocar e tal. E aí entra a história do segundo volume, né? Mas aí eu já estava gostando, aí tinha eu nessa história, aí era eu que estava querendo publicar e tal, querendo que outras pessoas conhecessem a minha... Você se sentiu estimulado, né, a dar continuidade. É isso. Legal. Agora, J. Cunha, fala pra gente desse seu livro Incertezas Poéticas, né? Fala um pouco sobre ele. Esse livro, ele é o registro emocional de um período, né? Até eu disse aqui uma vez, alguém me perguntou para que servia a poesia, uma coisa parecida com isso, por que eu escrevia poesia, uma coisa nessa linha daí. E aí eu respondi assim, deixa eu ver aqui isso aqui. Eu escrevi aqui, meu propósito é inspirar as pessoas a expandirem suas percepções de forma emocional por meio da poesia. Quer dizer, é uma coisa provocando, né? Eu estava provocando as pessoas a discutirem assuntos a partir da emoção. Da emoção. Né? Então, eu compreendia nessa época que um poema despertava uma pessoa emocionalmente, se ele chamasse a atenção dela, é claro, mas ele faria um despertar emocional e a partir desse emocional ela poderia guardar, registrar, discutir, né, refletir sobre aquele tema e tal.
Então era essa a ideia na época que eu publiquei esse livro aqui. Aqui tem umas coisas, no período que eu escrevi esse livro aqui, 2020, 21, 22 eu acho, tem muita coisa que eu não diria que são as melhores. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é... Mas você não... Eu estava imaginando uma coisa. Mas será que você não escreveu alguma coisa que não gosta, mas que um leitor possa gostar? Eis a questão, né? Isso, eu imagino que isso deve acontecer com todo mundo, né? Uhum. Mas eu acho que a publicação é muito mais a ideia, o gosto do autor. Uhum. O que é publicado é muita coisa do gostar do autor. Do gostar do autor. Porque é uma opinião subjetiva e bem pessoal a coisa. Isso é verdade. Então, agora, inclusive na publicação desse livro, eu tive algumas pessoas que leram os meus rascunhos e fizeram seleção. Teve um amigo nosso que fez um sinal assim, dá um risquinho quando ele gostava muito, 2 risquinhos quando não gostava, quando era médio, e 3 risquinhos quando não gostava de nada. Ele pegou uma boneca grande ali, tinha, sei lá, quase 600 folhas escritas, e ele saiu fazendo essa seleção. Eu levei em consideração essa seleção dele. Depois levei em consideração a menina que fez essas gravuras aqui, esses desenhos aqui no livro. Ela também fez uma seleção. Quando eu disse para ela escrever, para ela fazer os desenhos, aí ela fez o desenho numa sequência de poemas que ela tinha gostado, que tinha inspirado ela. E eu levei isso em conta também. Aí depois peguei isso e mostrei mais para o revisor, que é um professor de português e tal, também fez uma sequência de seleção. Então, o que sobrou aqui é o que passou pelo meu crivo e pelo de outras 3 pessoas. Então, sobrou esse livro aqui. Tem umas coisas que eu gosto aqui. As que eu gosto muito, as que eu gosto menos. Tem umas curiosas, por exemplo, porque eu escrevi um poema sobre uma pedra aqui. Tem uma porção de gente que, Sim. Na hora que vê isso aqui, diz... No caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no caminho. O Carlos Drummond, né? Não, essa minha pedra é outro caminho, a pedra era outra. Não é o Carlos Drummond que estava aqui. Então, esse aqui, por exemplo, Marujo, eu acho um poema, na minha opinião mesma, né? Eu que sou autor, eu acho esse um poema muito, muito bacana, muito curtinho, muito objetivo e faz uma comunicação muito, muito boa, muito direta, eu diria. Você quer ler? Pode ler à vontade. Chama Marujo esse poema. Certo. Diz assim: um mar de canção marcada, no ritmo constantemente, canta a voz dos pescadores e de outros navegantes que desembarcam saudades de corações ausentes. De tempos e de lugares, os distantes descontam quentes, enchem o coração de haveres e voltam a seus fazeres. Faz parte da sua arte. Cheiram vento e tempestade e, por serem seres invulgares, voltam para seus mares. Esse poema se chama Marujo. Marujo, né? Então, essa é uma coisa que eu gostei muito de ter sido eu quem fez. Eu li o seu livro e a gente percebe a multiplicidade de temas. Você faz abordagem de tudo acerca do vaqueiro, marujo, do sertanejo, do amor, da pedra. Exatamente. Então, é interessante, né? Excursionar por tantas experiências, né? Isso enriquece muito. Tem um poeminha aqui que chama Conto de Fada. Ele é interessante. Eu gosto dele. Que diz assim: eu moro no bairro, eu tenho patroa e trabalho com vassoura. E ela
Ela mora no centro, pesquisa no computador, vai para a escola de carro e ainda fala inglês. Para ela vem o príncipe, para mim vem o sapo, que também anda de ônibus, mal fala português, estudou em escola pública que nem eu. E ela estuda balé. Eu vou para a padaria a pé. Ela usa escarpão, eu uso havaiana. Ela brinca no tapete, vai para o salão e usa creme. Eu não brinco e tenho que cozinhar, tenho que me conformar. Príncipe gosta é de princesa. Coração de sapo é que cabe borralheira. Então, é uma espécie de crítica, né? Brincando com a ideia de conto de fada, né? Sim. E, bom, você, depois de Incertezas Poéticas, né? A sua produção deu continuidade. Sim. Tem novos livros aí pra gente, né? Eu quero ver se esse ano publico o próximo livro, o livro número 3. Também poesia, não é, J. Também Cunha? poesia. É meu... E sobre a prosa, você escreve ou não escreve a prosa? Olha, outro dia, de brincadeira, eu estava sem assunto, né? Sem inspiração. Até hoje o Leandro perguntou para mim, quando você não tem inspiração, você escreve sobre o quê? Eu falei, eu escrevo sobre nada. Então, quando você sente nada, escreve sobre nada. Então, e aí, naquele dia lá, eu escrevi uma coisa sobre a minha relação com meu irmão. Esse irmão que eu fiz o sonetinho lá para ele e tal. Eu escrevi uma prosa para ele. Esse irmão morreu, né? Então tem ele morreu cedo, morreu com 16, 17 anos de idade. Meu Deus, então, uma criança. Tem aqui uma recordação dele, daqueles tempos e tal. E é o irmão mais próximo de mim. E logo em seguida, depois dele, o outro irmão 7 anos mais novo do que eu. Então, quando ele tinha 10, eu tinha 17. Então, esse irmão, a convivência foi com aquele outro, que era só 2 meses e meio. E, me lembrando dele recentemente, eu escrevi uma coisa em prosa. Escrevi ali, digamos, 2 páginas, não mais que isso, né? Só para experimentar. Que foi até bom, né? Escrever essa prosa aí, depois a página que era, pelo fato de escrever uma coisa em prosa, aí deu a ideia de escrever a coisa em poesia. Que pode ser um exercício interessante. Você não tem lembrança de nada para escrever um poema, aí começa a escrever em prosa e a partir dali você levanta o assunto e vai para a poesia. Eu entendo. Bom, gente, estamos conversando aqui com o poeta J. Cunha e a gente percebe a dinâmica do seu trabalho sobre, repito o termo, a multiplicidade de temas. É impressionante, né? A sua poesia não se repete, me refiro a temas, né? É sempre recorrente a busca do novo, muito embora às vezes o novo não seja diretamente vinculado ao novo, mas algo que está contido na reflexão humana, por onde haja alegria, sofrimento, opressão, racismo e outras situações tão realisticamente humanas que a gente sabe. Bem, vamos encerrar esse bloco e no próximo vamos, a partir de Incertezas Poéticas, vamos falar da trajetória, não só da criação do poeta J. Cunha, como de suas atividades em Curitiba, em Brasília e mais recentemente, e atualmente em Parnaíba. Então, até já. Bom, gente, voltando ao terceiro bloco, reiterando aqui a nossa alegria de ter o poeta J. Cunha no programa e por falar em poesia.
Nesse terceiro bloco, a gente quer fazer uma espécie de, digamos assim, de uma retomada sobre a vida do J. Cunha em lugares diferentes e, obviamente, em concepções diferentes de realidade de cidades, né? de filosofia de cada lugar próprio, até chegar à cidade de Parnaíba, propriamente, que é onde ele reside, né? O J. Cunha, nascido a 42 quilômetros da sede do município de Caxias, no povoado de Santana dos Nunes, no estado do Maranhão. Juscemi Oliveira Cunha é filho da camponesa Maria José Oliveira Cunha e do professor leigo Raimundo Nonato da Cunha, com quem fez o primário numa classe multisseriada. Em 1963, fez o exame de admissão e entrou no ginásio Gonçalves Dias. Em 1968, mudou-se para Teresina, a capital, para cursar o segundo grau. Em 1970, foi para o Rio de Janeiro e de lá para Brasília, onde começou a trabalhar. E logo depois de estabelecido, cursou administração de empresas na Católica de Brasília e trabalhou na Embrater até 1990, quando mudou-se para Curitiba, no Paraná, e trabalhou na Universidade Federal do Paraná até aposentar-se em 2010. Em 2017, quando mudou-se para Parnaíba, no Piauí, fez um apanhado em mais de 30 anos de rascunhos e publicou seu primeiro livro de poemas. A partir daí, passou a escrever diariamente. E no presente momento, publica poesias, textos, vídeos e música através do Instagram, @Incertezas Poéticas, que aqui é homônimo ao livro que se chama Incertezas Poéticas. Nós temos uma consideração aqui do Francisco Machado na contracapa do livro. O Francisco Machado é professor de português na rede pública e privada de ensino. E ele diz assim a respeito da obra: linearidade temática? Não, caro leitor ou leitora. Não espere isso na belíssima obra de J. Cunha, mas sim uma diversidade de tema que vai fazer você vislumbrar no universo infinito, pois a cada poesia você irá perceber uma vastidão de possibilidades que o deixarão em eterna reflexão. O livro Incertezas Poéticas não poderia trazer título melhor, pois a cada página virada não sabemos se iremos nos deparar com subversividade, lascívia, uma etapa da vida, todas as etapas juntas, até mesmo com uma parte do corpo, cuja metáfora ou símile nos fazem projetar uma imagem até então inimaginável num livro de poesias. E é fascinante perceber como o cunho crítico avassalador encontra respaldo acachapante e até mesmo a mescla de temas num só poema fomenta tanto prazer na leitura que nos faz emergir uma catarse de sentimentos passados, ou imaginar tais proporções para um futuro de fato de incertezas. No presente, no entanto, o que se pode garantir é que aquele que tem o privilégio de se debruçar nessa magnífica leitura não ficará apenas entregue aos devaneios, mas terá sua vida modificada para sempre. Esse texto é de Francisco Machado, repito, professor de português da rede pública e privada. Que foi o revisor do livro. Do livro, né? J. Cunha, Incertezas Poéticas, para você, representa uma surpresa, um sonho, um ineditismo. O que é que Incertezas Poéticas traduz para você?
Incertezas é a vida, né? Incertezas poéticas é como na vida. A gente, pelo menos na minha, assim que eu entendo o mundo, eu tenho muito mais certeza, muito mais incertezas do que certezas. E até porque, na minha visão, certeza mesma é uma coisa provisória, até que você incorpore um dado novo, até que você faça uma reflexão nova e tenha uma visão nova a respeito da mesma coisa que antes era certa e agora passa a não ser tão certa assim. Então, incertezas é mais ou menos o jeito que eu tenho dessa vida, o jeito que eu penso dessa vida. E aí você encontrou uma definição melhor para sustentar essas incertezas, né? com mais ênfase, né? Porque de fato não temos certeza de nada, né, J. Cunha? Não temos. Aqui a gente tem o registro dos sentimentos antigos lá, da coisa de infância, etc. Tem registro dos amores, né? Tem registro de coisa folclórica que eu participei, como por exemplo a poesia Aboio, que é lá os vaqueiros lá do lugar onde eu nasci faziam isso. Muito bonito, eu conheço o poema, muito bonito. Então, tem registro das coisas da adolescência, dos primeiros arroubos amorosos, etc. Tem percepções políticas, tem percepções de trabalho, tem percepções de justiça e injustiça. Então, essas coisas é como na vida. A ideia de publicar esse livro com esse nome de Incerteza é que ele parecesse com a vida. Pelo menos é assim que eu entendo. Por exemplo, aqui, ó, queria mostrar para vocês. Posso ler aqui? Sim, à vontade. Tem um poema aqui que chama Grande. É um jeito de perceber o amor. Seria isso aqui, ó. Num grande amor, se é para sempre, chega-se ao ímpeto pelas duas partes. Ninguém é passivo nem busca porquê. Refletido bem pouco e apenas presente, todos se dão tudo, menos para onde. Fica de fora o tempo, não há qualquer para. Só de amor se vive, não há outra causa. Num grande amor, separação simples nunca poderia ser. É a dor, é a morte. Não foi grande, se não doer. Você tocou num ponto crucial, né? E até se fala que não existe amor sem dor, né? E aqui você foi bem enfático, né, nessa questão, né? Pois é. Então, é o que eu estou lhe dizendo. Essas coisas são assim, são os registros de momentos, de sentimentos, de lembranças, etc. Você tem poema musicado, né, J. Cunha? Tem. Né? Tem. Exatamente, né? Qual foi o poema? Aqui nesse livro tem um poema que chama Gaguejei. Nesse livro aqui. Certo. Lá no Instagram, tem esse e tem alguns outros que eu coloquei musicalização com auxílio da inteligência artificial. Então ali tem uns 4 ou 5 poemas musicados com auxílio da inteligência artificial. Você está sempre narrando no Instagram, né? Poemas. Estou sempre comentando lá. Ali tem, se eu não estiver enganado, tem para mais de 500. Nossa, que beleza. 500 poemas ali comentados ali. Agora, J. Cunha, eu te pergunto, né? Não necessariamente eu não quero ser linear com o trabalho que você desenvolve, mas você está dando continuidade às incertezas poéticas ou você adquiriu alguma certeza poética na sua trajetória de poesia? Ou continua tendo? A sua pergunta poderia ser uma sequência da outra pergunta, mas eu acho que ela já é uma reflexão. Certo. Eu penso que você próprio já está refletindo sobre a ideia das incertezas. Então, eu acho que permanece, porque a incerteza propriamente sou eu, né? Isso aqui sou eu, esse livro sou eu, então a incerteza sou eu.
Então, se eu permaneço fazendo poemas, Certo. a incerteza não passou, né? Então, agora, um próximo livro, eu tenho a ideia de trabalhar com um tema mais específico. Entendo. Por exemplo... No caso, o próximo livro, então. O próximo livro, o número 3. Certo. Seria... Porque eu tenho escrito sobre a penteadeira, sobre a escada, sobre a cadeira, sobre uma coisa, sobre o rio, sobre a nuvem, sobre a duna. Então, é coisa de escrever, fazer poesia das coisas. Entendo. Então, a poesia das coisas. Você ter até amor pelas coisas, você ter uma sensação de utilidade das coisas, e isso passar pelo romântico. Imagine que a utilidade das coisas passa pelo romântico. Seria uma coisa interessante. Então, essa ideia tem me atravessado a mente, e eu estou com esse mote de trabalhar para o próximo livro, essa coisa, de trabalhar a poesia das coisas. Das coisas. Das coisas. Aí existe uma relação, no caso, entre as coisas e as pessoas? Ou não? Por exemplo, quando você vai falar da penteadeira, você vai falar da utilidade da penteadeira nas ações que acontecem na frente da penteadeira. Então, a moça chega, tomada banho, né, e vai secar o cabelo na frente da penteadeira. E vai dar um formato para o cabelo na frente da penteadeira. Vai maquiar o rosto na frente da penteadeira. Vai colocar o batom, experimentar um, experimentar outro na frente da penteadeira. Vai botar os ornamentos lá, o colar, as coisas na frente da penteadeira. Vai experimentar o vestido olhando até o bumbumzinho, se ficou bonitinho, na frente da penteadeira. Sempre na penteadeira. Então, essa mão de obra enorme, você vai levar, digamos, 2 horas ou mais ali, trabalhando intensamente, densamente na frente da penteadeira. E aí vai encontrar com o seu amado. 5 minutos depois, todo este trabalho está desfeito. Ela levou mais de 2 horas se preparando para desmanchar em 5 minutos. Então, é a utilidade da beleza. Eu quero estar bela, plena, perfeita, para o meu amado desfrutar comigo da minha própria beleza. Então, essa é a penteadeira, né? Quando você vai falar da escada, você vai falar que a escada provoca, que realça algumas partes do corpo, por exemplo, né? Enquanto sobe, tem um realce de certas partes. Quando desce, precisa de segurança de outro jeito, e isso te lembra. Então, é fazer essas relações. Uma coisa é física nisso, né? E outra coisa é a utilidade. E a próxima coisa que você poderia trazer para um assunto como esse, essa coisa do devaneio ser um tanto romântico, um tanto... É interessante, é a primeira vez que eu escuto essa, digamos assim, esse ritual, alguém prestar atenção, né, através dos objetos, porque de fato a gente despreza os objetos, ou pelo menos a gente hostiliza, né? Quando na verdade a gente faz uso dele, né, constantemente, como o Jota falou, no momento que a moça está se produzindo, né? E ali ela busca um encantamento através daquela penteadeira, que aquele que não, aquele... O primeiro encantamento é na penteadeira. É na penteadeira, exatamente. É a primeira vez que eu vejo uma abordagem, né? Por onde se valoriza o objeto, não tentando fazer desse objeto algo tão, digamos assim, espiritualizado, mas que de certo modo, né? Eu estava lendo um livro do
Emily Faguet, sobre a arte de ler, né? E por incrível que pareça, há um comentário que diz o seguinte: o que faz você sair do lugar em que você vive não é a literatura, não é a pintura, não é, mas é a arquitetura e a música. A arquitetura porque é o que nos faz situar no mundo, né? A gente se habitua, se você mora num só lugar, cada prédio daquele do bairro que você mora, parece que você conhece cada telhado, né? Se você for para um lugar, J. Cunha, completamente diferente, a sua chegada é impactante, né? Mas com 5 anos, 10 anos, você já faz parte da história daqueles prédios, daqueles casarões. Deixa eu falar uma coisa, ainda sobre as coisas. Acho que a gente já está passando do tempo aí, mas eu quero completar isso aqui. Não, ainda temos o tempo aqui. É o seguinte, eu recebi uma revista que o assunto era trabalho escravo. Então, a revista basicamente fotográfica, e as fotografias das mãos esfoladas, das unhas desgastadas, rachadas e tal, o ambiente de trabalho complicado e tal. E eu escrevi uma coisa sobre isso, sobre esses poemas, sobre essas poemas fotográficos, vamos chamar assim. Um tanto distópicos, né? Eu sei. E eu resolvi escrever sobre aquilo, falando sobre o trabalhador de frente para um coração de Jesus, com o pé no chão, a marmita em cima do banco, e ele trabalhando exaustivamente numa máquina, o relógio marcando a hora ali na frente, a janela que dava para a rua com uma toalha suja cobrindo a janela, cobrindo a luz, e a lâmpada balançando, porque tinha uma entrada de ar com a lâmpada balançando. E isso com aquelas mãos esfoladas, com aqueles pés no chão, com aquela... Quer dizer, você está mostrando um ambiente, vamos exagerar, vamos dizer que você estava fazendo uma pintura daquele ambiente de trabalho, pintando com palavras, não sei se dá para dizer isso, né? Entendi. Mas digamos que você estivesse pintando aquele ambiente com palavras. Isso. Por isso é que eu te digo das coisas. Aquele ambiente de trabalho, nesse caso, está funcionando como uma coisa. É verdade. Então, é essa a ideia que eu tenho para trazer para o próximo livro. É bem interessante, viu, Jota? Muito interessante isso, né? Bom, gente, é muito agradável a presença do J. Cunha, nos trazendo a sua experiência, a sua produção, né? O seu pensar no mundo, que é importantíssimo, que cada pessoa tem um pensar mesmo, e cada qual tem seu voo. E J. Cunha, agradecemos muito a sua presença, não é? E gostaria de ouvir de você suas considerações para encerrarmos esse bloco, não é? E fica aberto, que quantas vezes quiser vir aqui no nosso estúdio, fique à vontade. Temos aqui a coordenação do Leandro Velez, e temos também monitoras que formamos uma equipe, né? Ainda pequena, mas cabe todos no coração, não é, Leandro? Da FM Universitária UFDPA. J. Cunha, fique à vontade, o microfone é seu, e agradecemos muito pela sua presença, viu? É uma alegria estar aqui, falar do mundo e falar de mim, botar o mundo em mim e me botar no mundo. No mundo, então é uma coisa, troca, uma coisa de alegria, não é todo momento que a gente tem isso. Isso é verdade. É uma coisa de contar uma história que é completamente subjetiva, é totalmente, né, individualizada, se é para dizer dessa forma. E saber que por aqui passam pessoas que eu conheço, que eu gosto,
né? Minha vizinha passou por mim ali e viu meu carro, percebeu meu carro. Ih, Jota, trocou de carro. Quer dizer, tem umas coisas engraçadas assim. Minha vizinha Fátima Castelo Branco, né? Uhum. E é uma coisa boa estar entre... É uma qualificação, é uma gradação, uma graduação nas amizades. Porque eu poderia só encontrar as pessoas para conversar futilidades, por exemplo, futebol ali no café. Mas eu encontro pessoas que os assuntos são outros. E isso dá histórias grandes e tal. Não vou dizer que a gente não fofoque, né? Claro que fofoca. Fofoca é essencial. Já diz o Yuval, sabe o Yuval lá, aquele do livro Homo Sapiens. Ele fala da função da fofoca, que a fofoca funciona até para 150 pessoas. Mais do que isso, precisa de outras estruturas que vão além da fofoca, para se comunicar. Pois bem, eu tenho qualificado a minha fofoca, eu tenho encontrado pessoas de outro naipe e a gente tem trocado, feito verdadeiras trocas de conteúdo que são bastante interessantes. E ter vindo aqui falar disso foi um presente, muito obrigado. Obrigado a você e faço votos de que o seu próximo livro seja também um ato esclarecedor às pessoas, né? Porque uma das funções do livro é justamente essa, né? Mostrar que o mundo é um bem absolutamente coletivo, né? E eu entendo que o escritor, como qualquer atividade artística, né? Muitas vezes vem carregada de vaidade, de coisa do tipo, né? Porque, na verdade, a literatura vem para esclarecer, vem para, muitas vezes, para entretenimento também, para uma série de coisas. Bom, gente, então encerramos o programa de hoje, 1º de abril, e não é o dia da mentira para nós, tá bom, gente? Muito embora seja assim, né, considerado, né? E o nosso programa sempre às quartas-feiras, com horários de 8 horas da manhã, 13 horas, reprises, né, 15 horas, não é isso? 18 horas e 20 horas. É 13 horas, 18 e 20 horas. Perdão, gente, eu fiz alguns comentários me referindo a 15 horas. Não tem 15 horas reprise. Perdão pela narrativa, né? Então, nós aqui da FM Universitária, mais uma vez agradecemos muito aos ouvintes, né? E o programa Por Falar em Poesia, sob a coordenação do Leandro Velez. A minha apresentação, sou Carlos Pontes, as nossas monitoras, a Catarina e a Lohane. Então, façamos votos de que a literatura cresça cada vez mais e o que é mais importante, né? Nas incertezas, né? É nas incertezas que a gente pode gerar, né? Temos até uma filosofia bem curiosa de um dramaturgo, né? Com relação ao erro, né? E, se possível, né? Erre menos e erre melhor. Porque a questão do erro também, eu sei que o erro é... Pedagógico. Exatamente, é pedagógico e é pecaminoso para muita gente. Muitos não se consideram do erro, mas o erro não avisa quando vem, né? Um grande abraço e encerramos agora esse programa deste 1º de abril, né, com reprises até às 13 horas, 18 e às 20 horas. Um grande abraço, minha gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, J. Cunha, pela presença, viu?